Olá! Esse é o quarto vídeo dessa série que eu fiz sobre recolocação profissional e hoje eu quero falar sobre entrevista de emprego. Bom, entrevista, acho que todo profissional já passou em algum momento por alguma, né? Ainda que tenha sido um bate-papo mais informal, algo mais tranquilo, mas todo mundo sabe, já passou por uma entrevista. Bom, existem várias técnicas de entrevista, né, de se aplicar uma entrevista. Normalmente o pessoal do RH é quem é treinado para isso. Isso porque o RH tende a entender o perfil profissional, né, e conhecer um pouquinho mais essa pessoa, principalmente, basicamente, para saber se ela se encaixa na empresa, né? Na cultura da empresa, para ver se ela realmente vai conseguir trabalhar, ser feliz, se desenvolver e desenvolver o trabalho ali, se ela vai realmente ter uma harmonia com a equipe e com a cultura da empresa. Então, quando o RH faz um monte de pergunta e aplica um monte de teste, não é só para saber sobre a capacidade, sobre realmente as qualificações ou tudo isso. Então, existe muitas crenças, né? E até uma compreensão bastante distorcida com relação a isso. Claro que outros profissionais, como os gestores, né, os gerentes das equipes, os gestores das equipes, eles também fazem uma entrevista com os candidatos, até porque eles, né, são chamados donos da vaga, porque é essa pessoa que está contratando para a equipe dela, então ela, melhor do que ninguém, sabe qual é o perfil de pessoa que ela quer trabalhando ali na equipe. E o RH ele vai sempre fazer um papel de facilitador desse processo, né? Justamente por ele conhecer como captar, onde captar, né? Profissionais, como fazer esse contato inicial, essa triagem e essas entrevistas iniciais para ver se a pessoa se encaixa ou não no perfil da empresa. E aí é claro que, né, também, sempre que fala de RH, existem muitos conceitos, como eu falei, que são bastante distorcidos com relação ao papel do RH na empresa, e muitos deles, inclusive, não são muito positivos, né? As pessoas acabam vendo o RH de uma maneira negativa, e eu posso dizer, por ter trabalhado muitos anos em RH e adorar esse setor, que as pessoas se esforçam e fazem realmente muito mais do que elas poderiam fazer na maioria das vezes, né? E que realmente existe um desencontro de informações com relação ao papel do RH, sobretudo no processo seletivo. Bom, então, pensando em entrevista, né, se você está buscando recolocação, eu falo sempre que o objetivo do processo de recolocação, claro que o objetivo final é você conseguir um emprego, é você ser chamado para trabalhar na empresa, você começar a trabalhar, mas no processo de seleção é até a entrevista, porque depois da entrevista vai depender também da empresa selecionar você ou não para aquela vaga. Então, o maior esforço, o maior trabalho que o profissional tem é realmente nesse percurso aí, desde alinhar um currículo até chegar o momento da entrevista. Porém, a entrevista, ela tem sim um papel fundamental. Existe também um conceito bastante desencontrado, né, de entrevista. Eu já vi vários vídeos aí na internet, dicas que as pessoas postam. A gente acaba falando muito sobre o que responder, o tipo de pergunta. Na realidade, a entrevista ela não é um questionário, né, nem um interrogatório, ainda que ela seja conduzida através de perguntas. E claro que pessoas que são mais preparadas e mais desenvolvidas acabam conduzindo a entrevista de uma forma muito bacana, né, que não parece aquele interrogatório policial, né? Mas sim como um bate-papo, é um profissional que consegue deixar a pessoa à vontade, aí seja do RH ou seja o próprio gestor. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que são menos treinadas, que têm menos habilidade para fazer um processo seletivo, elas acabam se prendendo muito em conceitos muito, eu diria assim, limitados. Então é aquela pessoa que fala, eu vou perguntar que bicho ele seria, porque se ele responder isso é tal coisa, se responder aquilo é tal coisa. Então é muito difícil a gente conseguir definir uma pessoa, né, e conhecer o perfil de alguém através de uma resposta muito direta e muito pronta. Então a entrevista ela serve justamente, por isso que é sempre um bate-papo, porque é o conjunto das respostas, é o conjunto do comportamento, e eu diria até mais, quando um profissional ele faz o processo seletivo do início ao fim, né, pessoa do RH, a gente consegue identificar realmente muito do comportamento da pessoa, desde o momento que ela encaminha, a forma que ela encaminha o currículo, o jeito que ela conversa no telefone, aquela entrevista inicial, aquele bate-papo inicial para marcar uma entrevista, aquilo ali já é uma entrevista, você já está conhecendo o candidato, então a forma que ele vai responder, o quão preparado ele está para esse momento já faz a diferença. Então tem gente que sai disparando currículo, e a hora que a pessoa liga, ou não atende telefone, eu vejo muitos profissionais falando isso de RH,
Ou a pessoa atende, mas ela não está pronta ainda para responder. Aí que ela vai pensar em se preparar para uma entrevista. E ali ela já tem que estar pronta para saber o que ela quer, como ela quer, cargo, salário, se a empresa fica em tal região, até né, qual que é o perímetro que ela está disposta, que ela tem a possibilidade de se deslocar. Então, tudo isso já tem que ser muito bem definido a partir do momento que você faz a candidatura para uma vaga. Claro que se a vaga for confidencial, você não vai saber muito bem ali, muito mais informações, mas você já tem que ter isso muito bem delimitado. Falar que aceita qualquer vaga para trabalhar em qualquer lugar não é verdade para ninguém. Para ninguém. Então, falar que, não, estou disposta a mudar de estado. Gente, não é assim. Mudar de estado não é tão simples. Existem pessoas que até estão dispostas, mas que na prática isso pode não acontecer. Inclusive em função de salário que você vai ganhar. E é claro que, né, não vou entrar nesse mérito também, mas dificilmente uma empresa vai contratar um profissional, a menos que seja um especialista técnico que não tem essa função lá no estado, mas nenhuma empresa vai contratar alguém de um outro estado ou de uma cidade, de uma região longe, para um cargo que ela tem disponível ali por perto, né? Então, por isso que é difícil você que, até um nível de gerente, na realidade, ser contratado para um outro estado ou para uma região muito distante. Então, quando você quer fazer essa mudança, tem que deixar isso muito claro no momento da candidatura, de que você está se mudando para essa região ou de que o seu objetivo é atuar nessa região, né? Quer dizer, você vai para lá de qualquer jeito, independente de ser selecionado ou não. E aí, então, falando da entrevista, eu falo sempre que o conceito que está por trás da entrevista, ele é muito mais importante. Eu realmente entendo e vejo todo profissional como um prestador de serviço, independente da forma de contrato que ele tem com a empresa. Então, mesmo que você seja um profissional CLT, aquela ideia de que você é contratado e você vai ficar lá para o resto da vida, isso daí antigamente isso já não era válido, mas as pessoas realmente ficavam muito mais, existia essa sensação de estabilidade muito maior do que se existe hoje. Porém, todo profissional ele é um prestador de serviço. A empresa que você está pleiteando, se candidatando, ela é seu cliente. Você está vendendo o seu serviço para essa empresa. Ela é o seu cliente. Então, quando você começa a enxergar de uma forma do contrário, né, de que essa empresa para a qual você está se candidatando é o seu cliente, se você está buscando recolocação, na realidade, você está vendendo o seu serviço para o mercado e você está tentando captar clientes. Então, quando você pensa dessa forma, você consegue segmentar muito melhor, você consegue melhorar a sua estratégia de contato, de comunicação e principalmente a propaganda que você está fazendo do seu serviço. Então, trabalhar a sua imagem pessoal, profissional, né, a sua comunicação, que eu falei nos vídeos anteriores, isso tudo é muito importante e quando você tem essa ideia e essa visão de que você tem um pacote de serviços, que eu falei no vídeo sobre posicionamento, né? Então, qual é o seu pacote de serviços? Aí você consegue realmente fazer uma apresentação muito mais legal e muito mais estruturada. Saber quem você é, qual função que você desempenha, o que você tem de experiência, o que você sabe fazer, o porquê você quer essa vaga, por que você realmente se identificou, quais são seus diferenciais, os principais resultados que você obteve na sua carreira, qual é o seu padrão de comportamento, tudo isso é fundamental, todo profissional deveria saber falar. Então, quando a pessoa fala, tem que responder isso, responder essa pergunta, essa resposta, eu acho muito limitado. É importante que você entenda, que você realmente explore, que você realmente se interesse em saber quem você é, né? Por mais que seja desesperador, você está buscando uma recolocação, você fica desesperado pensando nas contas e tal, é fundamental você conseguir respirar fundo e ir muito além de ficar decorando resposta para uma entrevista. E eu vou dizer que essa falta de preparação é o que faz muitas vezes as pessoas não conseguirem uma recolocação. Não porque o RH, os gestores são pessoas horríveis e vão ficar vendo qual é a melhor resposta, mas porque muitas vezes a pessoa simplesmente não consegue mostrar todo o potencial e toda a capacidade que ela tem numa apresentação profissional, que é a entrevista, né? Então, eu realmente vejo a entrevista como uma apresentação profissional. Um dos materiais que eu uso para treinar meus clientes é justamente um conjunto de slides, como se fosse uma apresentação. Sabe aquela da faculdade ou aquela de quando você vai apresentar sua reunião semanal, mensal, semestral, sei lá. É isso, pega um slide e você coloca lá toda a sua trajetória. E aí você tem que saber falar sobre você do início ao fim, desde quem é você pessoal, a sua formação, os cursos que você fez, as suas qualificações, as suas habilidades, seu padrão de comportamento, que aí entra, né, defeitos e qualidades, pelo amor de Deus, né, tem que saber falar quais são os nossos defeitos. Não vou ficar dando essas dicas, porque acho que já tem material demais sobre isso na internet, mas a questão é saber falar sobre isso, é você falar abertamente, meu defeito é esse, essa é a minha dificuldade, essa é a minha limitação.
limitação, tô trabalhando, tenho consciência, mas eu ainda tenho isso aí, né? Ainda preciso melhorar isso em mim, né? Isso passa até uma certa tranquilidade para quem tá ouvindo, porque a pessoa que fala ansiedade, isso, perfeccionismo, não, isso não funciona, né? Não saber falar dos nossos pontos fracos por si só já é uma limitação. Então, é muito importante você saber falar sobre isso, e é importante você saber falar sobre os seus objetivos. Então, o seu histórico, né? O motivo da saída, por que você fez as transições na sua carreira, como que isso aconteceu, né? Não é para ter medo de responder as perguntas, é para saber como você apresentar da melhor forma possível. A gente não sabe como que o outro está interpretando aquilo que eu estou dizendo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, sim, com as minhas palavras, e eu tenho que treinar isso, eu tenho que aprender a falar da minha história, eu tenho que aprender a falar do meu perfil, eu tenho que aprender a falar de mim de uma forma natural, tranquila e de uma forma positiva, né? Não me enaltecendo. Tem gente que exagera muito para mais, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu consegui, a empresa dependia de mim, eu saí de lá, não sei como eles estão se virando, porque... Então, isso daí, essa arrogância, esse excesso de confiança, ele sempre vai soar de uma forma negativa, tá? Todo mundo vai desconfiar de alguém que é muito, muito, muito bom, mas quer sair da empresa ou foi demitido. Então, todo mundo tem qualidades e defeitos, e é importante a gente saber se vender e falar de si mesmo de uma forma muito natural, muito tranquila. E falar sobre objetivos profissionais. Gente, objetivo profissional é o que diferencia uma pessoa que tem emprego para pagar as contas de uma pessoa que tem uma carreira e realmente vai se empenhar e se desenvolver, em crescer e melhorar como profissional. Então, saber falar sobre objetivos profissionais é fundamental. O que você quer nos próximos 2 anos, e não vale falar crescimento, desenvolvimento, quero crescer junto com a empresa. Não é isso, é você saber o que você quer. O que você quer em 2 anos? Você quer estar com inglês fluente? Você quer fazer uma pós? Você quer concluir um curso tal? Você quer ser promovido em 4 anos, 5 anos, onde você quer estar? Um cargo de gestão, no cargo executivo. Então, é realmente saber o que você quer, né? Quero ter se for uma multinacional, quero ter uma equipe global, quero, né, fazer a gestão de uma equipe global. Então, você tem que colocar pontos para mostrar que você sabe onde você quer estar em tanto tempo. Por mais que a gente não possa prever o futuro, é claro, mas essa certeza, esse direcionamento que um profissional dá muita segurança para quem está ouvindo ali na entrevista. Então, assim, treine a sua entrevista, pegue o seu celular, coloque na sua frente, faça um roteiro e treine. Coloque lá para gravar, se filme fazendo a entrevista. Esse é o melhor ensaio que existe. E eu falo isso com toda tranquilidade, nesses 6 anos de trabalho como consultora de carreira, da diferença que isso dá para quem faz esse exercício de verdade. Começa a se filmar, assiste, veja onde você gagueja, vê o que você esquece de falar sobre si mesmo, aquele projeto super importante que você não mencionou, filma de novo. Se você fizer isso meia dúzia de vezes, você vai estar muito mais preparado para qualquer entrevista, seja você um estagiário que vai fazer a primeira entrevista da sua vida, seja você o CEO, presidente de uma empresa que está super acostumado a vender, né, a fazer política, a fazer grandes negócios, mas pode ter certeza que você ver a você mesmo falando e se apresentando dá muita diferença. Então, ensaie a entrevista e esteja preparado, porque esse é o passo principal. E aí tenha certeza de uma coisa também, né? As pessoas pedem muito feedback de entrevista e eu posso te garantir que, mesmo que você não passe numa entrevista, não é porque você não foi bem, não é porque você deu uma resposta errada, que é isso que eu não gosto que as pessoas falem de resposta errada. E sim, porque muitas vezes o seu perfil simplesmente não se encaixava nessa empresa. Ou na cultura, ou no tipo da empresa, eles queriam um profissional que tivesse um viés mais técnico, ou um viés mais de gestão de pessoas, enfim. É isso que vai contar muito mais e muitas vezes até uma questão de identificação do perfil daquela pessoa, se ela é mais dinâmica, ou se ela é mais tranquila, ou se ela é mais líder, ou se ela é menos, né? E que ela vai realmente conseguir compor uma equipe e um time da melhor forma possível. Não tem só a ver com capacidade, com ser bom ou não, mas sim a pessoa que realmente vai integrar da melhor forma possível uma equipe. Então não leve sempre um não como algo negativo, como se fosse um defeito, como se você tivesse ido mal numa entrevista, e sim porque de repente você pode encontrar um trabalho muito melhor e um lugar em que você consiga ser muito mais feliz, né? Que eu acho que isso é tão importante quanto você ter um trabalho, é você ter satisfação com aquilo que você faz e onde você está. Eu sou Ana Guedes, da Diretiva Desenvolvimento Humano, e no próximo vídeo eu vou falar sobre planejamento do processo de recolocação para você conseguir medir seus resultados e ter muito mais sucesso, muito mais rápido. Até mais!